Uma boa noite a todos que estão aqui e aos que não estão também. Tomara a nossa noite seja bem produtiva. A gente hoje são 16 de maio de 2024 e nós vamos para a nossa 15ª reunião sobre o livro A Gnoses de João. E, no caso, vai ser o nosso quarto encontro sobre o primeiro capítulo, sobre o João, só para nos localizar. Como sempre, eu preparei uns slides e eu revisei as nossas últimas reuniões e eu vi algumas questões colocadas no chat que a gente não chegou a conversar. Assistindo, eu vi alguns detalhes que eu acho podem merecer, então eu só coloquei assim, detalhe, algum comentário extra para reforçar que pareceu-me pode não ter ficado muito claro ou que havia mais questionamentos sobre, então eu trouxe alguns elementos a mais. Mas aí, se for o caso da gente discutir, está colocado e a gente conversa. Se vocês acharem que está tudo bem, a gente já vai para as passagens do livro. A gente começa hoje na página 35, eu creio, 30, não, 38, não, 35. É por aí. Está anotado no slide mesmo. Então, eu vou abrir o slide aqui. Espera aí que ele está abrindo. Isso. Então, eu vou primeiro trazer algumas dessas questões que eu vi permaneceram talvez não suficientemente compreendidas ou foram colocadas como questionamento nos chats, e aí vocês acrescentam, se for o caso, mais algum comentário ou não, porque o nosso objetivo aqui é, aproveitando as publicações da editora Garbalux, a gente poder estudar esses materiais, esses conteúdos, e eu estou fazendo esse papel de intermediação dessa nossa conversa, né? Mas é um estudo em grupo, um estudo orientado. A orientação é o capítulo dos livros. Eu sei que eu repito isso, mas sempre tem alguém novo, então por isso eu estou explicando. Lembra? Levanta a mãozinha ou então dá escândalo, assim, se quiser falar, porque às vezes tem algumas pessoas que não lembram como levanta a mãozinha. Para levantar a mãozinha tem ou lá em cima, mas na maioria de nós é lá embaixo, tem reactions, né, ou reações, onde você pode levantar a mão, né, para pedir a palavra. Então, seguindo o nosso caminho aqui, estamos no quarto Evangelho, a comunidade de Qumran, que é o primeiro capítulo. Dia 25 de abril a gente começou, hoje é a nossa quarta reunião, 16 de maio, da 32 até a 41, nós veremos. Sinceramente, eu acho que a gente não termina, mas a gente pode terminar correndo. Então, por mim, tudo bem. Eu já li esse capítulo várias vezes, tudo bem. Mas eu acho que pode levantar algumas questões, e esse primeiro capítulo, quanto melhor a gente o trabalhar, mais facilmente a gente vai compreender os demais, porque o Alberto vai começar a aprofundar mais as discussões nos próximos capítulos. E lá no final a gente ainda tem o apócrifo de João, da tradução da Laia, com os comentários da Laia, que vão exigir também mais estudo da nossa parte. Quinta-feira que vem nós não teremos esse encontro aqui na online, porque nós estaremos no encontro do Lux de Rio lá na Paraíba, né? Alguns de vocês aqui estarão lá também. E aí, se a gente não terminar hoje, dia 30 a gente vai. Então, vamos lá. Esse foi o último slide, a última coisa que a gente leu na última reunião. A gente chegou a comentar, né? Isso, comentamos esse slide, e isso estava na página 32. Então, até aqui a gente foi. Então, nós vamos à continuação agora. Eu trouxe, porque eu prometi trazer, algumas imagens, existem milhares, centenas, pelo menos, de imagens sobre Qumran, às margens do Mar Morto, né, e os manuscritos do Mar Morto, na internet. Então, eu peguei algumas poucas, só para mostrar um pouco. Eu queria chamar a atenção do mapa. Reparem o seguinte, Jerusalém está aqui, é bastante perto
da região, da comunidade de Qumran, tá? Aqui, logo abaixo, tem Hircânia, mais outros locais, e aqui embaixo está o famoso local Massada, que foi o último reduto dos essênios. Massada foi destruída pelos romanos em 70 DC, mas o cerne dos essênios estavam em... Ué, peraí que... Estavam em Qumran, que é aqui no noroeste do Mar Morto, né? Vejam o Rio Jordão descendo, e aqui à nossa direita, sim, tem... Gente, apareceu. Essas são as ruínas da comunidade de Qumran. Os manuscritos foram encontrados a vários quilômetros distante da comunidade, mas os primeiros e os principais foram encontrados nessas caverninhas aqui. Vocês enxergam o meu cursor? Tá. Então, ó, aqui tem cavernas, e foram aqui está a caverna 1, 2, 3 e 4, e eu acho que a 7 é aqui perto também, não, acho que não é exatamente aqui, mas as primeiras 4 estão aqui. Então, são ruínas mesmo, tá? Aí eu trouxe mais algumas imagens, ó, que eu comentei aqui, ó, os buracos onde os pastores entraram e encontraram os jarros contendo... não trouxe foto dos jarros. E aqui outra imagem também das ruínas. Eram prédios, inclusive, de 2 andares, pelas reconstruções que eles fizeram, tá? Ó, né, tá vendo? Tem passagens, né? Claro que a parte orgânica, né, de telhado de fibra, tal, isso já se foi. E eu gostei de ver esse mapa aqui para chamar atenção. O mar Mediterrâneo está bastante próximo, né? Desce o Rio Jordão, Mar da Galileia aqui em cima, e o Jordão segue e deságua no Mar Morto, né? Aqui está Kirbat Qumran, né? A comunidade de Qumran. Isso aqui é Israel, faixa de Gaza, Egito, Sodoma é aqui, Sodoma e Gomorra ficam as duas aqui, e a Síria aqui. Isso não é uma distância grande, gente. Eles faziam isso a pé, de Jerusalém até a Galileia, ida e volta. Claro que eles caminhavam bastante, estavam bem treinados, né? Não sei se alguns de nós aqui dariam conta hoje em dia, né? E, peraí que não está andando. Assim, eu trouxe 2 imagens dos rolos. Os rolos estavam assim, são rolos de pergaminho, só que quando abria, acontecia esse tipo de coisa, né? Diferente de Nag Hammadi, que eram livros, eram códices, folhas de papiro. Aqui também tinha papiros, mas era menos papiros, era mais, como é que chama? Que é de pele de animal, de couro de animal, pergaminho, né? E lá eram encapados, aqui eles eram enrolados, né? E eu prometi que ia trazer as imagens de alguns dos livros que o Alberto citou. Então, esse aqui ele usou bastante, do Charles Ward, né, que são uma série de artigos sobre o João e os manuscritos do Mar Morto. O do Brown, que também foi usado bastante sobre o Evangelho de João, né? Esse tem em português, que é do Júlio Barreira, que a gente foi o último autor que a gente estava olhando, junto com Florentino Martínez. Originalmente ele está em espanhol, traduzido ao português, né? Esse é muito bom, a interpretação do Quarto Evangelho, e do Dodge também tem a tradição histórica do Quarto Evangelho. São estudos sobre o Quarto Evangelho. A formação do Novo Testamento, do Oscar Cullmann, lembra que tem toda aquela história e análise sobre os personagens, né? Este é muito bom também, do Dupont Sommet, os escritos essênios de Qumran, o Evangelho Joanino, esse é do Bultmann. O Bultmann tem vários livros, né? Mas esse aqui, o Evangelho Joanino, e esse aqui é do Frank. Não consigo ler, Kras. A Biblioteca Antiga de Qumran.
Existem muito mais livros. E tem um que eu quero recomendar muito, que é esse aqui, ó. É um bom estudo sobre o Evangelho de João e os materiais que dão origem ao Evangelho de João e sobre quem é o João e toda a comunidade em torno dele, tá? E aqui algumas reflexões, então, ouvindo as nossas reuniões passadas, para recolocar algumas questões que eu trouxe. Primeiro, eu quero chamar a atenção, porque nossa discussão aqui não é sobre os essênios, mas é claro que isso vai levantar muitos questionamentos. O texto mais referido deles, mais conhecido deles, é o Manual da Disciplina ou Regra da Comunidade. Ele é traduzido de ambas as formas, porque, na verdade, ele não tem um título, ele é assim chamado, porque é um conjunto realmente de regras, e é regras mesmo, faça isso, não faça aquilo, e as punições para tais regras e o porquê eles lá estão. Mas fica bem claro que aquela regra, e isso vai entrar na discussão de hoje, não era para toda aquela comunidade composta de homens, mulheres e crianças, mas para aqueles que se dedicavam, estavam ali exatamente para tornarem-se como filhos da luz, para os verdadeiros essênios, e não para a comunidade de Qumran apenas, né? Então, os essênios eram assim chamados aqueles que foram derivados do grupo dos antigos nazarenos que se estabeleceram nesse local, a noroeste do Mar Morto, tá? Nessa região chamada de Khirbet Qumran, que é a comunidade de Qumran. Era uma escola de sabedoria, como a gente discutiu na reunião passada, com ensinamentos profundos e reservados, tá? A escola dos essênios não era pública, era reservada. E na regra, tudo isso está explicado, tinha um escalonamento. O sujeito pedia para ingressar e ficava 2 anos como ouvinte, como acousticoi, do mesmo jeito que em Pitágoras, do mesmo jeito como em outras escolas, né? Se eles conseguissem vencer aqueles 2 primeiros anos, eles começavam a participar mais profundamente dos estudos, até que chegavam numa condição em que lhes era possível se aprofundar mais e até coordenar grupos, né? Alguns integrantes derivados desse grupo, eles se espalham por toda aquela região e criam outras comunidades bem espalhadas, inclusive na Ásia Menor, por onde Paulo vai passear. No Egito, a oeste de Alexandria, fica o grupo que foi denominado terapeutas. Interessantemente, essênios, para alguns, é a forma que se traduz da palavra assai, que significa terapeuta. Então, pode ser uma corruptela do mesmo título, né? Então, os terapeutas, na região de Alexandria, João Batista também conviveu lá, né? E o Florentino Martinez, que é aquele colega do Barreira, que eu estava comentando há pouco, ele diz que as comunidades de Paulo, que Paulo visita nas suas viagens, porque todo mundo conhece das viagens de Paulo, que é o que realmente gera uma difusão do ensinamento chamado cristão, porque Paulo, Apolo e os que com eles andavam, Silvano, Timóteo, Lucas, né, é que foram chamados os primeiros cristãos. A partir dali começa um cristianismo, não com Jesus, mas já com Paulo. E diz o Martinez, e eu concordo, porque eu acho super pertinente a forma como ele coloca, que possivelmente essas visitas que Paulo fazia a comunidades cristãs que surgiram de onde? Porque naquele tempo, hoje a gente consegue criar um grupo aqui e fazer ao mesmo tempo um outro grupo da mesma ordem, do mesmo sentido, do mesmo conteúdo, em outro lugar muito distante. Mas naquela época precisavam uns 200 anos para esse ensinamento chegar a outro lugar. Então, o que o Martinez levanta é que essas comunidades essênias que já haviam se espalhado com o ensinamento básico que aqueles terapeutas essênios geraram, que provavelmente acolheram Paulo, porque Paulo vai conviver entre os essênios. Paulo, Apolo, Lucas e vários deles, né? Então, é possível a gente pensar isso, porque as regras são muito semelhantes. A gente estudando os manuscritos do Mar Morto, a gente vê que muitos dos ensinamentos de Jesus já estavam nos essênios de Qumran, né? Então, por isso, esses grupos facilmente conversavam, dialogavam com Paulo. Não seria possível, segundo ele, o que eu estava falando, ter uma rede tão fortemente organizada, né, em tão curto espaço de tempo.
Outra coisa, não sei se para vocês ficou claro o suficiente, porque eu vou falando, vou falando, vou falando, e talvez isso não tenha ficado claro. O que se tem é que em torno, Jesus forma uma escola de sabedoria, como a gente já tinha comentado. Essa escola de sabedoria vai ser chamada de escola dos Ofitas. Ofitas, os buscadores da serpente, a serpente da sabedoria, igual os nagas na Índia, né? Então, aquele símbolo da serpente da sabedoria, né? E essa escola, como é comum, tinha 3 níveis. O círculo mais interno era composto por, no máximo, 12 pessoas. Eu tenho citado para vocês quais seriam, provavelmente, os mais próximos de Jesus. Então, ali estão João, sua irmã Madalena, Simão o Mago, Tiago, Tomé, Mateus, Marta, Salomé, Filipe e talvez os próximos candidatos a serem desse círculo mais interno seriam Maria, sua mãe, José de Arimateia e Levi ou Bartolomeu, que podem ser o mesmo, inclusive, tá? Mas provavelmente seria no máximo esses do círculo mais interno. Mas havia um círculo logo em seguida, que ampliava um pouco esse círculo mais interno, e que a gente vê os sujeitos, esses discípulos, denominados, falados o nome, né, listados em alguns dos textos de Nag Hammadi e em Pis-Sofia. Entre eles, então, a gente acrescentaria outros irmãos de Arimateia, Tiago e Salomé, como Simão Cananita, Maria de Cleófas, o irmão de João Evangelista, o Tiago Menor, Pedro, André, Sara, a mãe de João Evangelista, do quarteto aí, né? Da Madalena, Marta e Tiago Menor. Quem mais que eu estou esquecendo? Mas tem um pequeno grupo que amplia ainda esse grupo mais interno, né? Que não chegaria a 20 pessoas. Então, no máximo 20 pessoas, né? E o círculo externo, que eu botei entre aspas círculo, porque é aqueles, os muitos, né? A quem Jesus se dirige, principalmente na forma de parábolas. Então, como em qualquer escola de mistérios, as pessoas se aproximam pelo círculo externo em demonstrando, em compreendendo e se mostrando realmente interessado e preparado, ele pode ser convidado ou pode solicitar passar a esse círculo mais interno, intermediário. E desse grupo, novamente, aqueles mais bem preparados, com mais profundidade, com mais competência e respeitando as regras dessa comunidade, podem chegar ao círculo interno. E assim era na escola de Jesus, como foi na escola de Pitágoras, de Siddhartha e de tantos outros, né? E, por último, observar que foi falado, mas eu acho que é bem importante destacar que existem comentários a João por Heracleon, Ptolomeu e Orígenes, que são são do século II e início do século III DC. Então, são comentários ao Evangelho mais original, provavelmente, de João. Então, são materiais muito interessantes da gente buscar melhores informações para compreender melhor o João, seus escritos, seus ensinamentos, sua comunidade. Um detalhe para botar uma pulga. Fílon de Alexandria nasce em 25 AC, se eu não me engano é isso. A gente viu 27, 25 AC, 22, é década de 20 ali, AC. E vive até 40 DC. Ele poderia ter sentado aos pés de João, não Plutarco, como a gente já viu, mas Filo de Alexandria pode ter aprendido diretamente de João, e daí, estou me lembrando aqui, de alguns de vocês comentando sobre as relações que eu trouxe, que está no livro, né? Muitas relações entre João e Filo, talvez não seja por acaso, porque João era mais velho que Filo. E João, quando foge da Palestina, ele vai para o Egito, para onde está Filo. E Filo depois está à frente da escola que reúne os Atos,
que reúne vários desses textos e é o possível candidato a ter com ele os escritos de João. Então, pode ter sido passado em mãos. Compreendem a importância disso? Filo sendo um jovem e João um senhor, né? Quer dizer, há uma diferença de idade, não sei de quantos anos, mas há uma pequena diferença de idade aí. E eu achei interessante para destacar que a Irenice, na reunião passada, ela escreveu, e eu achei tão bonito que ela botou assim, é atribuído a Jesus, né? Deixai de pescar peixes e passai a pescar almas. E ela faz uma reflexão. O peixe pescado sai da vida à morte, enquanto que pescar almas seria tirá-las da morte e levá-las à vida. Achei bacana a reflexão dela, né? Então, foi o que eu trouxe. Tá? E aí eu começaria a nossa reunião de hoje. Querem fazer algum comentário? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos aqui. Então, nós tínhamos parado no livro, no Barreira, no livro Os Homens de Qumran, né? Que também refere que o prólogo do Evangelho de João apresenta outros paralelos com outros textos de Qumran. E diz que da regra de comunidade, da regra da comunidade, que é o texto principal de Qumran, se eu não me engano, tinha 7 cópias desse Manual da Disciplina ou Regra da Comunidade, que salta aos olhos a semelhança com expressões presentes no Evangelho de João, né? Isso cita, comenta o Barreira. O Dupont Sommet, que é era um professor na Sorbonne, século passado inteiro, né? Que foi um dos primeiros a publicar sobre os manuscritos do Mar Morto, ele cita o Ernest Renan, que é um teólogo bem tradicional, bem conhecido, e o Ernest Renan diz que o cristianismo é um essenismo que teve sucesso, um essenismo que deu certo. E que Jesus e seus discípulos revelam afinidades com os essênios. E isso fica muito evidente. É muito bacana, e eu prometo a vocês, a gente ainda vai chegar a fazer um grupo para estudar os manuscritos, porque eu acho que vale a pena mesmo. É muito interessante como a leitura do Novo Testamento e do Velho Testamento ficam muito mais interessantes quando a gente lê também os evangelhos, os manuscritos do Mar Morto. Parece que enriquece a nossa leitura, enriquece a nossa compreensão, nos dá mais elementos para reflexão. Nesse livro do Ponsomé, né, Os Escritos Essênios de Qumran, ele diz: os documentos de Qumran indicam que o cristianismo primitivo teve as suas raízes nos essênios de Qumran, e em um nível que não era suspeitado antes da descoberta desses materiais. Porque o grupo dos essênios, ele era conhecido por referências, mas não por ter um material acessível, né? Um material deles. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, são 14 grupos de materiais que eles encontram. São quase 900 textos. Então, é muito material que deu para conhecer quem são os essênios. Como costuma dizer a Laia sobre os gnósticos, eles puderam falar por si próprios, né, através dos seus próprios textos. Há paralelos, diz Dupont Sommet, entre Qumran e o rito do batismo, entre Qumran e a Eucaristia, com o Sermão da Montanha, com os escritos de Paulo e principalmente com o Evangelho de João. O mestre da retidão era assim chamado o líder do grupo dos essênios. Às vezes é chamado mestre da retidão, às vezes mestre da justiça. Foi o expoente de uma misteriosa gnosis, do Ponsomé falando, elaborada com o auxílio da mais elevada sabedoria, então circulando no mundo e reservada aos iniciados. Eu acho que na reunião passada foi o Odair que levantou essa questão, ou foi a Sônia? Não sei. Não é melhor não ficar citando quem foram, porque sim, é uma escola de mistérios que tinha ali, né? Em Qumran, ainda citando o do Ponsomé,
a comunicação da gnosis, e ele não está forçando a barra colocando a palavra gnosis. A palavra gnosis, como eu tenho dito, está no manual da disciplina, escrito em grego. Não o manual está escrito em aramaico, mas a palavra gnosis está escrita em grego no meio do texto. A revelação, em Qumran, a comunicação da gnosis, a revelação dos mistérios, foi rigorosamente reservada aos iniciados, ou seja, aqueles que haviam alcançado o requerido estágio de entendimento e sabedoria. E baseado no que ele diz isso? Em muito estudo, obviamente, mas porque fica muito claro na regra da comunidade o nível de exigência e de preparo e de conhecimento e as regras de funcionamento, né, da vida daqueles sujeitos que eram desse círculo mais interno dentro dos essênios, que eram, de fato, os essênios. Né? Na comunidade de Qumran havia a congregação dos essênios, um núcleo chamado assim, dos filhos de Zadok. Melquisedeque é o senhor da justiça ou o senhor da retidão. Né? Não é por acaso. Eles são os filhos chamados de filhos de Zadok. O seu líder, que é chamado mestre da retidão ou da justiça, instruía privadamente os membros do grupo nessa sabedoria dos filhos da luz. Então, aqui o Alberto está fazendo um resumo dessas questões, porque ele não vai desenvolver sobre os essênios aqui no livro, mas não tem como você negar essa relação. E isso está afirmado, como eu estava dizendo, nesse manuscrito, A Regra da Comunidade. Que esses membros, esses que alcançavam esse grupo, essa congregação interna dos essênios, os que eram realmente os essênios, era um grupo que era treinado, capacitado na sabedoria ou gnosis dos filhos da luz. E foi nesse grupo, nesse círculo, que atuou João Batista e o seu discípulo João Elazar, que o Alberto vai desenvolver sobre o nome de João Elazar num capítulo lá mais para frente. Agora não vai ser o caso da gente discutir isso, mas aí é a questão do estudo histórico, né? E ele vai começar a fazer um escrito mais se apoiando em Miller Burroughs, que eu vou contar em segredo para vocês, o Alberto gosta muito do Miller Burroughs, que foi um dos primeiros a escrever, do Ponsonnet também, mas o Miller Burroughs foi uma testemunha ocular do processo de descobrimento dos manuscritos. E um dos primeiros a publicar, e tem muitas obras dele. Se vocês procurarem na internet, tem vários textos, mas antigos, obviamente, né? Então, ele foi uma testemunha ocular dessa primeira fase do processo do descobrimento dos manuscritos, ele viu esses manuscritos, e foi um dos membros da equipe que examinou esses primeiros manuscritos achados nas cavernas dessa região, como eu já disse, noroeste do Mar Morto. E um dos primeiros a escrever sobre a descoberta. Então, lembrem, a primeira caverna ela é descoberta em 1947, e dali vai, 47, 49, e aí vai andando. Ele publica o primeiro livro dele, se eu não me engano, em 56, vai aparecer aqui. Porque, imagina, esse material todo, estava todo, muitos deles muito esfarelados, tinha que ser remontado, poucos materiais inteiros, íntegros, né? Então, assim, algumas coisas mais inteiras foram mais fáceis de trabalhar a princípio, mas muito desse material estava em pedaços e precisava ser remontado para poder ser lido, né? Então, no capítulo 3, ele diz que, os manuscritos do Mar Morto, que em 1953 foram encontrados fragmentos gregos e sírios palestinos de livros do Novo Testamento. Parênteses. Desde que saem as primeiras publicações oficiais dos manuscritos do Mar Morto, há uma enfática negação de que ali houvessem materiais do Novo Testamento, que era exclusivamente o Velho Testamento inteiro e mais outros materiais apócrifos do Antigo Testamento, né? Outros Gênesis associados ao Antigo Testamento e coisas assim,
salvo o livro de Esther, que não tinha. E o Burroughs, e não só ele, diz que em 53 foram encontrados fragmentos gregos e sírio-palestinos de livros do Novo Testamento, que obviamente ele não pôde ficar com esses materiais, né? Mas oficialmente não existia. E em 52, ele diz, em uma gruta foram encontrados manuscritos gregos dos evangelhos de João e de Marcos. Vocês viram esses materiais? Eu não vi. Pois é, eu não vi, mas eu estou curiosa. Também os Atos, provavelmente a referência aos Atos aqui são os Atos apócrifos, né? Aqueles Atos de Tomé, os Atos de João, os Atos de Tomé, João, André, tem vários desses Atos. Provavelmente são esses que estavam em mãos de Filo, né? E o apócrifo, o texto apócrifo, Sabedoria de Salomão. Ele diz que em 52, em uma gruta, haviam manuscritos gregos de evangelhos conhecidos dos Atos e do apócrifo, o texto apócrifo Sabedoria de Salomão. E ele não era um simples escritor, diz o Alberto, de artigos sobre a descoberta, pois ele fez parte daquela primeira equipe que manuseou o material, que pegou no material, que viu o material. Mas onde estão esses manuscritos? Pergunta o Alberto. Por que eles não foram divulgados e publicados? Passo a palavra a vocês. Que silêncio! Vocês não lembram? Né? Isso aí, quando apareceu, foi muito difícil. A história de toda essa descoberta, igual como a história da descoberta de Nag Hammadi, é muito debatida, discutida, e esse material aqui ainda foi descoberto justamente naquele período difícil de Israel, né, da formação do Estado de Israel, daquela confusão toda por lá. Né? E aí o material era... As escavações foram coordenadas por um padre, Devaux, qual é o primeiro nome? Alexander Devaux. Ele é um arqueólogo de profissão, né, e padre, e ele recolhe todo o material. Todo mundo que entrava na equipe tinha que assinar um documento dizendo que nada sairia dali sem a expressa autorização do Devaux. Então, assim, não podia tirar nada, e, em geral, o pessoal costuma ser muito respeitoso em relação a regras, né? Então, pouca coisa, se tem falas deles, mas você não tem materiais deles. No entanto, alguns acabaram falando, e, interessantemente, o grupo dos primeiros tradutores do material, todos ou morreram, só tinha um que não usava batina. Se eu não me engano, eram 7, um que não usava batina e 6 que usavam batina. O número pode não ser exatamente esse, mas eu acho que é esse. E todos ou morreram ou abandonaram a batina. Então, assim, coisa estranha descobrir um material desses e aí você abandonar. Estranho, né? Mas tudo bem, é só uma reflexão aqui, né? E aí, esse é o livro do Miller Burroughs, Os Manuscritos do Mar Morto. Ele tem vários livros, como eu disse, esse é um deles, o Alberto utilizou bastante. E o Miller Burroughs diz que o seu colega, John Allegro, que ficou famoso por sair falando que ele também tinha visto coisas do Novo Testamento, na verdade ele reclamou muito, mas ele acabou ficando doente, e aí começou a bater pino no final da vida. Então, assim, ele meio que ficou um pouco mais escanteado. Mas eu li o livro dele e eu fiquei impressionada. Que ele também fazia parte dessa primeira equipe de tradutores, tá? Trabalhou como tradutor, organizada para reconstruir e editar o material. Ele afirma que havia entre os manuscritos textos do Novo Testamento. Ele cobrou diversas vezes, publicou em jornal, inclusive, a publicação desses materiais do Novo Testamento, que eram sempre negados, que não existe, desacreditaram ele. Né? Tudo bem, eu não estava lá, não sei exatamente. E ele acabou sendo excluído do grupo porque estava falando demais, né?
Num dos capítulos do Burroughs, o estudo do judaísmo e cristianismo, ele traz fortes conexões sobre os manuscritos do Mar Morto com o Novo Testamento. Diz ele, mais do que em qualquer outro local do Novo Testamento, é no Evangelho de João que aparecem semelhanças com os manuscritos do Mar Morto. Mais do que nos outros, é principalmente no João. O paralelo verbal mais flagrante é, sem dúvida, o que se encontra no salmo final do Manual da Disciplina, ou Regra da Comunidade. No final do Manual da Disciplina diz: tudo que existe foi estabelecido pelos seus desígnios, se referindo a um Deus supremo. E nada sem ele teria se realizado. Vocês já viram uma frase muito semelhante a essa? Pois é, em João 1:3, naquela parte inicial, né? O leitor do Novo Testamento lembrará. E nada do que foi feito sem ele. A ideia é a mesma. E também o dualismo luz e trevas é particularmente característico do quarto evangelho. E está em vários hinos, na regra da comunidade e em várias exortações, como, por exemplo, andai enquanto tendes a luz, para que sejais ou possais tornar-se filhos da luz, que é uma expressão técnica que significa um iluminado, né? Um Mahatma, um filho de Buda. Opa, não é filho de Buda, é filho de Cristo, né? Nesse caso. Tudo bem até aqui? Ok. Também, ainda Burroughs falando, existem exortações nas epístolas do Novo Testamento. Eu esqueci de pegar. Eu ia pegar e esqueci. Que são comparáveis com as que estão no Manual da Disciplina. Na primeira epístola de João tem, e na epístola de Tiago também. E no documento de Damasco, que é uma segunda regra dos essênios. É como se fosse uma segunda regra, o documento de Damasco. É uma regra com algumas diferenças. Burroughs diz: todo pensamento e todo o estilo do quarto evangelho de João apresentam semelhanças fortes com o que se encontra nos textos de Qumran. Então, pode-se afirmar que o evangelho de João e os manuscritos do Mar Morto constituem um reflexo do mesmo meio. Se vocês acompanharam as nossas 3 reuniões anteriores, é só mais um autor que está dizendo a mesma coisa. E não são autores que estavam no mesmo grupo. São pessoas provenientes de ambientes diferentes. Esse aqui assistiu às primeiras descobertas. O Brown escrevia em alemão. O Dupont-Sommet escrevia em francês. São pessoas de outras comunidades, de outros ambientes. O John Allegro é inglês. Alguns estudiosos afirmam que essa ligação João com Han possa ter sido bem estreita, muito mais estreita, que o autor do quarto evangelho, alguns estudiosos afirmam, deve ter sido um membro da comunidade de Qumran. O Burroughs dizendo, é outro autor dizendo o mesmo que a gente já viu outros autores falarem antes. O traço de união com a comunidade deve ter sido estabelecido por João Batista com os seus discípulos, os discípulos de João Batista, porque lembram, os primeiros discípulos de Jesus eram anteriormente discípulos de João Batista. Aí está João, aí está Mateus, aí está Tomé, aí estão vários discípulos de João Batista que se tornaram discípulos de Jesus. E quando Jesus sai dos essênios, provavelmente seguiram com ele. Diz o Burroughs: além dos paralelos específicos existentes entre os livros do NT e os MMM, podem assinalar-se ainda outros pontos de contato. O conteúdo do Novo Testamento e o seu vocabulário é abundantemente ilustrado pelos textos de Qumran. Eu fiquei tão encantada quando eu li os manuscritos do Mar Morto, ou
partes deles, né? Porque realmente parece que abre os olhos para muita coisa que está no Novo Testamento, que é um texto bonito. Eu particularmente gosto, mas assim, tinha muitas coisas que não descia e as coisas parecem que começam a encaixar melhor. Os manuscritos do Mar Morto enriqueceram de forma substancial o material de que dispomos no Novo Testamento. Formas literárias de composição utilizadas no Novo Testamento evocam aquelas que encontramos nos manuscritos do Mar Morto. Estou passando, ninguém levantou a mão ainda? Esse é outro livro do Miller Burroughs. E só um segredinho aqui entre nós. O Alberto conta que ele ganhou esse livro, e o outro também, o anterior também. Ele ganhou esse livro de um grande estudioso, pai de uma amiga muito íntima nossa, estudiosa dessas tradições, e o pai dela tinha deixado uma biblioteca desses materiais. E, de alguma forma, houve uma indicação de que esse material, que o Alberto pudesse vir organizar esse material. O Alberto sempre foi rato de biblioteca, né? Então era a melhor pessoa, era um jovem, tinha tempo para organizar as caixas com os livros. E ele sempre conta, entre outras histórias, que ele abrindo aquelas caixas, né, empacotadas em papel e tal, e ele enfiava a mão, tirava o livro, empilhava, separava. Esse tem que ser arrumado, esse daqui é para isso, esse daquele outro assunto, e ia arrumando. E muito material, o primeiro material grande que ele teve sobre esses conteúdos foi proveniente dessa arrumação que ele foi convidado para fazer. E aí ele sempre conta que ele estava assim, more light, mais luz, mais luz, mais luz. Enfiou a mão dentro da caixa, puxou o livro, né? Mais luz, porque aqui, ó, mais luz sobre os manuscritos do Mar Morto. Então, assim, ele estava completamente conectado. Eu ouço essa história desde que ele era jovem, nós éramos jovens, né? Então, ele tem um carinho, um apreço muito especial por esse livro. Nesse livro, ele conta que o seu primeiro contato com os manuscritos do Mar Morto foi em 1947. Quando é que começou a descoberta? 1947, no início do processo de descobrimento. O que causou a ele maior surpresa e que o impressionou foi justamente a concordância entre ideias presentes nos manuscritos do Mar Morto com a concordância com o pensamento de o Paulo mesmo, né? O Paulo cristão, e de João, que foi o que mais chamou a atenção a ele, Paulo de Tarso, né? Diz ele, somente em João e em Paulo aparece esse termo técnico, filhos da luz, que é um termo técnico típico, presente nos manuscritos do Mar Morto, e que é o foco dos essênios buscadores da luz. Algo bem presente nos essênios, como, por exemplo, no texto, um texto que ficou bem conhecido, que foi um dos primeiros, A Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, em que mostra que na humanidade existem duas grandes forças, que por meio de forças internas à alma fazem com que a pessoa faça suas escolhas. Aí entra o livre-arbítrio, desenvolvido bem por Bardesanes no texto sobre as nações, né, em que ele fala sobre o livre-arbítrio, e que aqui também é trabalhado nesse sentido, de que ou você é filho da luz, não pode atender, não. Atender a dois senhores, né? Ou você está no lado dos filhos da luz, ou no lado da iniquidade, que é uma expressão que eles usam muito, né? Que são os filhos das trevas. O Burroughs indica cânticos nos 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas que tem muita semelhança com essas ideias. E observa que na Epístola aos Colossenses, de Paulo, né, há pontos que lembram hinos de ações de graças que estão presentes em Qumran. Tem vários hinos de ação de graças em Qumran. No seu livro,
que foi publicado logo após as primeiras descobertas, até aqui, ó, em 56, como eu tinha lembrado, que é esse aqui, o More Light on the Dead Sea Scrolls, mais luz sobre os manuscritos do Mar Morto, novos manuscritos e novas interpretações. Ah, não, em 56 ele publicou primeiro, aquele outro. Nesse aqui, novos manuscritos e novas interpretações que ele apresenta, ele publicou 2 anos depois, em 58, ampliou e relaciona Paulo, João e outras partes do Novo Testamento com as ideias e textos de Qumran. Aí vocês me diriam assim, porque essa foi uma pergunta que apareceu na reunião passada também, mas se tem tanta coisa, por que que isso não é falado? Bem, depende a quem a gente ouve, né? Eu acho que durante esse período, por exemplo, que a gente teve as disputas políticas no Brasil, alguns escolheram ouvir só um lado, outros escolheram ouvir só o outro. Aqui é a mesma coisa. Tem gente que não tem acesso, mas tem muita gente que escolhe, às vezes, ouvir algumas vozes que se opõem a você conhecer a outra face também, o outro lado, para que você possa fazer uma escolha com melhor discernimento, não uma escolha por obrigação, por uma imposição de alguém ou de algum grupo, mas sim uma escolha porque você está conhecendo ambos os lados. Isso também é perigoso, porque quando a gente não tem uma base suficientemente clara, um discernimento muito bom, uma capacidade de ouvir a nossa alma e ter e fazer as melhores escolhas, pode às vezes ficar difícil fazer tal escolha e às vezes até você escorregar. Mas é preferível que você conheça e opte você. E não, mas enquanto não conseguir, igual criança, criança até mais ou menos os 9, 10 anos, elas obedecem os pais. É impressionante ver os pequenininhos como a minha mãe disse, então é regra, é lei, pronto. Né? Quando eles chegam na adolescência, eles começam a tomar liberdades. Né? Então, a gente tem que chegar na adolescência para conseguir ter espera-se ter um maior discernimento, porque teve uma boa orientação, uma boa educação inicial, para poder começar a selecionar aquilo que você vai ler, aquilo que você vai estudar, aquilo que merece ser conhecido. Mas você tem que ter uma ideia do que diz o outro lado, porque senão você está sendo, né? Você não olha para os lados para poder ver o que é que existe. É muito fácil a gente ser enganado. E por isso que a gente precisa estudar muito, né? E meditar bastante. Muito bem. Então, há muitas. Puxa vida, vocês falaram tanto na reunião passada que eu estou achando tão estranho vocês estarem silenciosos agora. Fala, Sônia. Eu não estou mandando ninguém falar, eu só estou achando estranho, porque a reunião passada, olha, não deu para fazer a reunião toda de tanto que falaram, e eu acho ótimo, porque é um grupo de estudos, não é uma palestra da Jane. Fala, Sônia. Não, só para corroborar um pouco esta tua fala, assim, que é o que eu fico refletindo também muitas vezes sobre isso. Porque também isto, né, vem das questões sociofamiliares, né? E essa é a nossa primeira base, este é o nosso primeiro grupo social, né? Uhum. Desde das questões culturais, né? E aí entra a arte, dentro da arte entra a música, leitura, enfim, né? A literatura. E as Inclusive ter questões religiosas, acesso, inclusive ter é, acesso, ter inclusive, contato ter com outras acesso. coisas. Muitas pessoas só têm acesso a quase tudo quando vão para os outros grupos sociais, que é a escola, a escolinha, enfim, quando a gente vai crescendo, literalmente, como ser humano, assim, fisicamente, a gente vai tendo acesso a outros grupos sociais. Daí a importância da gente se preocupar com que acesso é esse que nossos filhos terão. Muitas pessoas não têm como escolher. E aí acabam colocando, e a gente tem que observar os filhos, enfim, quem tem neto, em que escola esses filhos estudarão.
né? Porque daí depois em casa a gente tem que estar fazendo esse contraponto. E isso é muito complexo, porque aí veio o que tu disse, ah, minha mãe disse, meu pai disse, aí vai, a minha professora disse. As pessoas ficam assim, é muito, e isso vai para a sociedade depois. E muito do adoecimento mental vem dessas questões, desses paradoxos todos. Afinal, quem é que tem razão, né? E Então, assim, quantos conflitos internos isso pode muitos gerar conflitos, e que, muitos, de certa muitos. forma, precisa, mas É não é, importante, mas não só é que se tu não tem já uma base que te dá um pouco um despertar, né? Será que a minha mãe tem tanto razão? Será que meu pai tem tanto razão? Será que a professora não tem mais? Se tu não tem uma pequena base, isto no andar da vida é muito sério, é muito sério. E aí as pessoas entram em conflito porque tu tem que desconstruir, por exemplo, se tu é criado num lar evangélico, né, um cristão ortodoxo, como que tu desconstrói isso, assim? Porque hoje o que a gente vê é um amontoado de informações parecidas, porém não verdadeiras. depende do viés. É Por isso, muito. Por isso que é importante a gente estar aqui, né? Eu, assim, aí vamos lá, agora vamos estudar lá na fonte, quem estuda a fonte, quem tem, né? Aqui, o professor Alberto, tu, a Laia, né? Enfim, são não, pessoas que foram, existe têm muita. 40 anos estudando e tantas outras, mas É, enfim, eu encontrei vocês, né? E sou muito grata, né? Porque vocês têm todo um estudo anterior, tem uma memória, né? Isso é imaterial, né? O que vocês têm é imaterial, é. né? Sim, então, Além assim, de material, tem 8.000 livros aqui em pois casa. é, não, isso, mas e tem também as conjecturas que vocês vão fazendo, né? Vão colocando aqui, fazendo montando um quebra-cabeça e estão nos entregando isso mastigado, né? Então, assim, cabe a nós, então, assim, né? Eu, por exemplo, como vou buscar as coisas lá na fonte, a gente já cai em esparrelas antes, mas aí entra a questão das criticidade, do discernimento, o que que faz sentido, o que que te faz sentir, porque eu sou uma pessoa que tem que me fazer sentir, a minha alma tem que, né? É. Enfim, só para contribuir assim um pouco, porque Duas quem trabalha perguntas. com família, né? Hum, Observa muito isso. É tão as pessoas e principalmente quem trabalhou, né, muito na área da saúde mental e com doentes mentais, é com muito sério absoluta isso, certeza. muito sério, muito e triste. Duas questões sobre isso, Sônia. Eu quero deixar uma pergunta antes de passar a palavra ao Silvano. Em considerando o que você está dizendo, será que, considerando a hipótese de que exista uma alma, considerando a hipótese de que a reencarnação é uma possibilidade, será que a alma faz escolhas? Pensando do modo mais tradicional do Extremo Oriente, em que há um fluxo mental que você vai acumulando experiências e burilando o seu caminho, e assim você vai desenvolvendo um certo tom vibratório que te conduz para a aproximação de certos grupos sociais, pode ser assim chamado também, e certas temáticas com as quais você sente uma afinidade ou você já tem elos, vínculos. O Bardesanes, quando escreve o texto dele, inclusive, ele fala disso também. E os gnósticos, eles são, sim, reencarnacionistas. Então, será que isso também influencia nessas escolhas? E aí, trazendo para o nosso contexto aqui, do Lux Zil. Observem, eu pelo menos faço um esforço muito grande nesse sentido, e eu vejo
e os meus colegas do Lucas do Gil também fazem esse esforço, de não dizer é isso, mas de mostrar Sim, possibilidades. Então, eu só sim. vou comentar para vocês coisas que, para mim, fizeram sentido. E às vezes eu digo, olha, tem essa opção e tem essa. Há conflito aqui, né? Não há consenso, mas são possibilidades. E por isso a questão do grupo de estudo. Eu não acredito que uma pessoa que sabe tudo necessariamente vai ganhar o céu, porque não é um saber de saber discursar sobre, é um saber de sabe, você sabe, é dentro, você sabe. Eu, quando li um dos primeiros livros sobre esse tipo de material, no começo, como tradicionalmente no Brasil, meus pais me levaram à Igreja Católica, que eles não tinham muita afinidade, mas era o que tinham, e eu cheguei a fazer uma aula de primeira comunhão, né, aquele pré para fazer, e não deu certo. Fomos a grupos espíritas, nada me mas alguma coisa eu queria. O primeiro livro que caiu na minha mão era um livro de yoga, que, como eu já comentei, eu não recomendo hoje. Ele, hoje eu vejo que ele não é um bom livro, mas meu livro está todo riscado assim. E eu penso isso, primeira vez que eu Bem via assim, coisas é que bem assim. mexeram comigo. Eu tinha 15 anos. Aí eu deixei minha mãe e meu pai loucos, né? Porque eu queria mais daquilo, eu queria mais daquilo. Aí a minha mãe dizia, não, eu não quero saber. Eu, tipo, aí eu fui ler Doutrina Secreta, né? Então, assim, porque Bem assim. você sente, você sente. E eu me lembro que um amigo da Sociedade Teosófica, na época, me disse, Jane, você é muito nova para ficar lendo. Eu já tinha 20 anos, né? 19, 20 anos. Você é muito nova para ficar lendo Doutrina Secreta. Eu digo, mas isso aqui é interessante. Então, tem coisas que eu acho que a gente é puxado, né? Mas acontece, né? Silvano, desculpa, Silvano, Oi, tá me ouvindo? estamos? Então, é que comentar, por exemplo, quando eu vejo tu falando ali da toda a história dos essênios ali, né, a origem deles, para mim é difícil comentar esse conteúdo, né, porque é muito conteúdo teórico, muito estudo, a própria vivência de vocês, né? Mas eu me chama a atenção, assim, da gente estar estudando os essênios, né, como parte da origem dos paralelos com João, com o cristianismo ali, e até eu entendo, assim, se no passado as pessoas que descobriram isso aí dissessem, pô, a gente está propagando os essênios, então, né, desmistifica Jesus, aquela coisa, né, de santo, de Deus, e abre um outro. Aí o pessoal vai dizer, "Pô, então a humanidade está seguindo a filosofia dos essênios, talvez eles não quisessem ser comparados dessa forma, né? Sim, Mas eu também vejo que não é só a questão dos essênios, tem toda a questão ali dos rishis da Índia antiga, né? Também os paralelos ali com aquela cultura. E não é só essênios, essênios é uma parte, né? Mas ali que tu falou também, Jane, se a alma faz escolhas, né? Tu falou também sobre um fluxo mental. Eu acho que uns tempos atrás tu usava muito um termo ali que era fluir, né? Deixar fluir. hum, Então, esse deixar fluir, eu acho que é a escolha que a gente faz, vai por afinidade, né? Vai decantando, né, as impurezas, vai depurando e vai fluindo para o lado que está mais afim. Então, não deixa de ser uma escolha natural, selecionada, mas assim, intuitiva, né? Da alma, né? Uma intuição. talvez uma escolha em que a gente ouve a nós mesmos, Exato, exato. E a gente é guiado por aquilo ali, né? A gente é atraído para. atraído, gostei da palavra, eu acho que é É, isso. isso foi uma coisa que a Laia falou uma vez, no Estudando as Origens da Alma, né? Quando a alma cai, ela é fortemente atraída, ela é irresistível, não tem como resistir à queda da alma, né? Para o mundo da carne. Foi um comentário lá que o pessoal estava fazendo no Uhum. grupo, né?
Então, eu acho que essa não é bem uma escolha, mas é simplesmente uma atração. A gente, quando vê algo que nos atrai, que a gente está afinado, a gente deixa aquilo para trás, não se identifica mais, e vai atrás daquilo que se identifica, né? Eu acho que é Do, por aí. do ponto de vista budista, eu acho que isso é muito claramente explicado, porque eles explicam o funcionamento da mente. Mas quando a gente for e o funcionamento da mente ao longo dos momentos de vida no mundo, você vai gerando tendências temáticas, tendências por tipos de ação, por tipos de ideias, né? E isso se agrega a esse teu fluxo mental e te leva de volta para ambientes ou pessoas com as quais você tenha afinidade, né? Exato, exato. Acreditem, não é por acaso que vocês estão casados com determinadas pessoas ou brigando com determinadas outras pessoas. E assim vai. Porque às vezes a gente não sabe por que que agora está brigando, mas às vezes é um ranço bem mais antigo do que a nossa idade. É uma forma de pensar, uma possibilidade. Ok. Mas em relação à tradição gnóstica, em Filosofia Jesus explica isso também. Não tão claro quanto nos budistas. Mas para quem tem olhos para ver e que já teve a oportunidade de ler os rishis e aquelas tradições indianas, parece que fica muito mais claro. Eu estou relendo eles agora, os rishis e as tradições indianas do Atma Yoga. Estou relendo eles porque cada vez que é assim, né? Tu sabe, toda vez que a gente lê um livro, passa uma fase da vida, tu vai lá ler de novo, tu Você vê percebe, outras coisas. tu vê outras coisas, né? Então a gente tem que revisitar essas leituras aí. Obrigado. Não, tem mais uma coisa que você comentou que eu acho interessante aqui para o objetivo aqui no nosso grupo, que é entrar em contato com esses materiais, né, e com essas ideias como uma possibilidade para a nossa mente, né? Você fala de que muitas vezes, e isso seguindo um pouco o caminho que a Sônia estava comentando, a gente é atraído para determinados ambientes ou grupos, ou a gente é levado a isso. É, só que a gente também tem que entender que ninguém, nenhum ser humano nasce no mundo. Desculpa. Para mim, essa resposta faz sentido. Nenhum ser humano nasce sabendo. Jesus não veio ao mundo já como filho de Deus que sabe tudo. Nem Siddhartha chegou ao mundo, já sei tudo. Siddhartha estudou em todas aquelas escolas, todas não, mas a maioria daquelas escolas que estão ali no Rishis, que são daquele tempo, leu os Vedas, os Upanishads. Jesus estudou Cabala, Jesus estudou Hermetismo, Jesus estudou helenismo, né? Jesus conheceu o que havia, as tradições de Zoroastro, o que havia ali. E quando a gente pega os textos mais complexos, atribuídos à sua escola, né, como os livros de Eor, Pista e Sofia, e as suas conversas, por exemplo, no Apócrifo de João, com João, você vê que tem muita coisa ali. Ele, no Apócrifo de João, fala mônada, e no texto em aramaico, no original de Nag Hammadi, está a palavra mônada. De onde? Então, isso ele busca lá no helenismo. E as descrições ritualísticas que ele faz são típicas do hermetismo egípcio. E assim você vai fazendo essas amarrações. Então, assim, ninguém nasce sabendo. Mesmo um grande mestre, ele nasce e, como disse a Sônia, precisa ser educado para viver no mundo. E aí as escolhas que ele vai fazer, na minha opinião, e a palavra está aberta para vocês pensarem, refletirem e comentarem, em parte, as escolhas que ele vai fazer são derivadas de tendências que ele já traz de seu passado, do seu passado nessa encarnação, e se a gente levar em consideração a possibilidade de encarnações passadas, de tendências que ele desenvolveu em encarnações passadas. E muito das suas escolhas hoje, no momento presente, são feitas a partir de
como e com o que ele foi educado nesta encadernação. Como a sua mente foi moldada, e por isso a importância de uma boa orientação em todos os sentidos, desde o começo e sempre. Para ninguém acabou. Todos nós estamos no caminho. Agora, se a gente está indo assim, ou se a gente está indo assim, ou se a gente está indo assim, depende das nossas escolhas, mas as nossas escolhas dependem do nosso passado de escolhas. E isso, para mim, faz muito sentido, porque deixa de ser aquela coisa... porque fulano nasceu com tantas dificuldades e para ele tudo é tão difícil e para o outro tudo é tão fácil? Por que que Deus é tão bom com um e é tão mal com o outro? Porque há uma lei na natureza e nós precisamos conhecer tais leis para fazer as melhores escolhas, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com aquilo que a gente pensa ser o ideal. E aí eu recomendo novamente o Livro das Nações do Bardesanes, eu acho que ajuda bastante a pensar algumas questões, apesar de ser um livro antigo, século III, né? Mas, assim, é interessante para ver que há muito tempo se fala dessa mesma questão. Vou ficar quieta. Odair. Bom, desculpe, estava sem som. Seguindo essa linha de raciocínio da reencarnação, nós tanto vimos no gnosticismo, como no catarismo, bogomilismo, na própria Kabbalah, a alma, quando ela reencarna, ela, antes de reencarnar, ela tem um plano de vida a seguir para marcar a sua evolução. E todos os estudos que ela foi feita, que ela fez na sua vida, ficam gravadas na sua, digamos, lípica, ou na sua, seu manto de glória. E isso faz com que ela já tenta renascer em um ambiente que vai propiciá-la, ela dar continuidade a esses estudos, tá? E o próprio catarismo deixa bem claro isso quando eles foram lá em Monte queimados. O próprio Melibarces deixa claro que após 700 anos o loureiro irá florescer. Então ele já estava prevendo a volta dessa escola com esses ensinamentos. Então hoje o que eu vejo aqui no nosso grupo de estudos é uma porta de nossas almas, em algum momento já esteve conectado, em algum momento fazendo algum estudo semelhante. E apesar de Com estarmos tão cátaros, longe, com maniqueus, com isso, essênios, com tudo, tudo é a mesma linha. algum ou alguns desses materiais, eu concordo, senão não aguentaria estar aqui. Ah, não. É porque a gente vai evoluindo. Mesmo que a gente não tenha aquilo, você sente aquele impulso interno. Eu vou, tenho que ir. Como a gente fala de reencarnação, o próprio mestre Essênio da Retidão diz, não sei, que ele teve a reencarnação como Belibaste, Uhum. né? Que foi lá o... Isso eu não sei. Aí, para É, mim, é novidade, mas não, não estou sim. dizendo que não seja, Eu acho, mas não sei. acho que Uhum. eu adentrei uma área um pouquinho mais reservada do catarismo. Cada um de nós aqui É, temos algumas informações, contatos, estudos, sim, reflexões. exato. E que já diz que ele também já está de volta numa nova escola de mistério aqui no época de Aquário, né? Uhum. Tá? Essa contribuição. Obrigada, Daí. Né? Bom, vou seguindo. Então, isso aqui eu já falei, né? Ah, não, ainda estamos em tempo. Segue o Alberto citando Burroughs, né? Essas afinidades de linguagem entre Paulo e os textos de Cunham, né? Vocês podem ver que aqui eu coloquei, são várias páginas, porque está tudo meio solto nesse capítulo sobre esse tema, então eu juntei um pouco, tá? Tanto em João, quanto em Paulo, quanto nos manuscritos, esse conflito luz e trevas, essa dualidade luz e trevas, e também a expressão filhos da luz, são muito realçados, né? Então, são essas três fontes que falam mais
sobre filhos da luz e conflito luz e trevas, né? A dualidade luz e trevas, como termos técnicos. Uma palavra-chave em João e Paulo é a palavra verdade, como um elemento muito importante na discussão, né? Essa palavra também é muito destacada no vocabulário de Qumran, na forte ênfase que existe sobre a dualidade entre a verdade e a falsidade. E realmente, nos textos de Qumran, tem muitas discussões sobre o mestre da retidão, que é o vinculado à verdade, e os ímpios, vinculados ao... Como é que é a palavra que eles usam? Não é mestre, mas é o líder, né, dos ímpios, do lado da falsidade. E essa discussão é muito presente nos textos, muito presente, né? E aí o Burroughs cita, o Alberto coloca, né, os Romanos 13:12, que tem sobre isso, Efésios 5:8 e 6:12, e Tessalônicos, Epístola aos Tessalonicenses, primeira epístola, 5:4. O Mead, no livro Extratos de Varran, é um livro em que tem artigos sobre diferentes temas, tá? São bem variados. E num dos artigos, ele escreve que ele tem a informação de que Paulo passou um tempo em Qumran, acompanhado por Apolônio, Lucas e Marcos. E é verdade que Apolo, Paulo, Lucas e Marcos andavam juntos e viajavam juntos. E a possibilidade de que Paulo, Lucas e Marcos tenham estado em Qumran é muito forte devido aos seus escritos. Assim, segundo Alberto, não seria surpresa se a gente visse passagens semelhantes aos textos de Qumran em Lucas e em Paulo. Semelhantes aos textos de Qumran, né? Porque tanto Lucas quanto Paulo têm escritos, já foram citados vários aqui, em que há essa semelhança. O Burroughs também comenta que um padre, o padre Audet, era um grupo de padres franceses, na sua grande maioria. Esse Audet atuou nas escavações sob a liderança do padre Levaux, né, de Qumran. Esse padre estudou analogias entre o manual da disciplina, ou regra da comunidade, e o conteúdo dos chamados dois caminhos, que está presente na epístola atribuída a Barnabé, a epístola de Barnabé, que é um texto bem... Na verdade, eu vou dizer que ele é bem essênico, porque é muito parecido. Mas é um texto de difícil acesso e ele é claramente judaico, hebraico, daquela região ali, né? Para Burroughs, e tem esse tema dos dois caminhos, o caminho da verdade e o caminho da falsidade, o caminho da luz e o caminho das trevas, né? Para Burroughs, a relação é tão próxima, segundo Burroughs, o Miller Burroughs, essa relação é tão próxima que ele dá a entender que Barnabé, que é do tempo de Jesus, Barnabé é um dos discípulos de Jesus, deve ter sido membro, em algum momento, da comunidade de Qumran. É o Miller Burroughs, que estava lá desde o comecinho da descoberta, que mexeu naquele material todo. Tem muitas publicações comentando isso. Então, é uma conjetura, não é uma afirmação, né? Pode ter sido. E aí o Alberto pergunta, mas quem é Barnabé? Não, desculpa, eu errei. Barnabé não é do tempo de Jesus. Desculpa, confundi com Bartolomeu. Barnabé é o que acompanha Paulo e Apolo, né? Desculpem. Barnabé, o que acompanha Paulo e Apolo, que busca Paulo e Apolo em Tiana e em Tarso e em Tiana e os leva para a escola de filosofia, né? Quem é Barnabé? Seria Barnabé um nome ou um título de um cristão judeu? Sobre isso, a questão dos cristãos judeus, o Roberto desenvolve bastante no livro Agnoses de Tiago, que eu recomendo. O termo Barnabé não é um nome,
É um título que significa filho da consolação. Então, ele vai falar um pouco sobre isso. O Mid sugere que Gamaliel é quem? Gamaliel é um hebreu da mesma época de Barnabé, da mesma época de Filo, que esteve em Qumran. Tá? Isso é certo. E há a possibilidade de que o nome Barnabé possa ser um pseudônimo cristão, filho da consolação, do nazareno Gamaliel, que era um Tanaim, seguidor da tradição dos essênios. No manual da disciplina, diz, os essênios, assim, diz não literalmente, né? Mas os essênios devem aprender o ensinamento e amar todos os filhos da luz. No quarto evangelho, também os discípulos são exortados ao amor. Eu estou mostrando aqui várias semelhanças. Outras expressões características do quarto evangelho que aparecem na regra. Termos como tornar-se um. Tem no João e tem na regra. E a afirmação do texto de Qumran de que Deus estabeleceu tudo e sem ele nada foi feito, pode indicar que João assimilou e repetiu essa passagem no seu evangelho. No prólogo, né, que tem essa passagem. Burroughs, falando sobre a importância desses paralelos entre Qumran e Novo Testamento. Ele argumenta que todos esses pontos de contato entre Paulo e a literatura joanina com os manuscritos do Mar Morto, diz o Burroughs, aspas, requerem uma drástica revisão da atual visão crítica relacionada com o Evangelho de João. A crítica, o estudo crítico acerca do Evangelho de João, suas fontes. Lembra que a gente está falando sobre as fontes do quarto Evangelho desde o começo dessa discussão aqui, né? Com quem se relacionam, de onde provém João, quem é João? Segundo Burroughs, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, não tem como você ignorar esse material, que é rigorosamente, um bicho aqui, rigorosamente do mesmo tempo, e fala coisas muito parecidas, e tem um linguajar que não existe em nenhum outro lugar, salvo em João, não dá para você ignorar. Os dois falavam a mesma coisa, estavam na mesma região e na mesma época, e nunca se encontraram? Não faz nenhum sentido. E sobre os manuscritos do Mar Morto e as suas relações com o Novo Testamento, diz o Burroughs, eis um campo de estudos que espera novas pesquisas. E isso ele está falando lá antes de eu nascer, lá em 1960, antes de 60, quando a descoberta foi feita. Então, de lá para cá, tem muito material novo. Então, como assim que a gente não conhece? Percebem como a gente não pode dizer, como é que eu não conheço? Por algum motivo não caiu no nosso colo. Isso não se ensina na escola e nem na igreja. Mas existem alguns que ensinam isso. Então, é questão de procurar. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. E há também uma relação entre o Manual da Disciplina, que é a regra da comunidade, e o Pastor de Hermas. E eu vou confessar para vocês que aqui eu parei. Mas o resto do texto está todo aqui, a gente pode continuar. Que horas são? São 8h23. Vocês têm alguma coisa para comentar? O texto continua aqui. Peraí, não está andando. Jane, Oi, eu queria fazer um comentário. por Me passou favor. agora pela cabeça, assim, do nada, assim, eu estava aqui escutando. A gente está vendo essas semelhanças, né, com os essênios. Eu estava tentando me lembrar se existia alguma coisa lá no Nag Hammadi. Existe alguma razão, assim, talvez pela cultura, o modo deles falar, se comunicar, dele não ter citado, olha, eu tive lá nos essênios, ou conforme o nosso irmão essênio, fulano de tal. Não Sim, poderia
Não houve outros casos de outros deles ter citado assim pessoas e lugares? Acho excelente questão, Silvano. Também já me fiz. E que resposta eu encontrei? E aceito outras questões. Quando a gente está envolvido no ambiente, muitas vezes você não não percebe que aquilo é um determinado grupamento social. Por exemplo, sabe aquela historinha que fala que o peixe dentro da água não percebe que ele está na água? Então, talvez o contexto. Eu não acho que as coisas eram assim tão separadas conforme hoje a gente pega e bota. Isso são hermetistas, isso são essênios, isso são romanos, isso, salvo pela denominação de nascimento, de naturalidade, né? De onde você veio, se você é romano ou se você é egípcio e essas questões, talvez aquilo, dentro daquele contexto, não fosse assim tão dividido. Vou te dar um exemplo. Os essênios, alguns vão dizer que essênios, e eu não discordo disso, eu também penso assim, mas isso não é uma coisa de consenso, que os essênios e os fariseus são de uma mesma fonte, mas que optaram por conduzir as suas vidas de modos distintos. Enquanto os essênios montaram uma escola de sabedoria daquele tipo bem restrito, monástico, os fariseus eram aqueles que optaram por seguir um modo de vida também derivado dessa mesma tradição nazarenos, mas com aquelas regras sociais daquela comunidade, casando, tendo filhos e vivendo na cidade, né? Na vila, né? Naqueles grupamentos não monásticos, né? Então, e que talvez as diferenças entre eles sejam apenas em relação ao rigor da lei. Com que rigor eles lidavam com as leis de conduta, porque elas não eram muito distintas. Mas nos essênios elas eram realmente muito exigentes. Enquanto que entre os fariseus, e com o tempo foram se tornando cada vez mais, eu ia usar uma palavra, mas ela não é apropriada, menos restritivas, então haviam comportamentos e situações distintas. Ir viver em Qumran, por algumas coisas que a gente lê, não era assim necessariamente uma coisa a ser divulgada, porque os essênios e os fariseus são chamados de separados. Eles eram considerados fora da sociedade, inadequados para a sociedade. Então, você se reportar a esta condição nos seus escritos, talvez não seja uma coisa boa para aquele contexto para o qual você está escrevendo. São conjecturas, Silvana, eu não estou dizendo, eu não sei a resposta, mas são conjecturas que É. eu fiz, Deixa entendeu? eu só... Aquilo era tão natural, se você buscava a luz, que você iria fazer um estágio nos essênios, que era como a gente hoje dizer que a gente foi à escola antes de escolher tal profissão. É meio óbvio, eu não preciso dizer isso, né? Então, eu não sei. Você tem alguma ideia? Porque não vejo, eu concordo com você, eu vejo semelhanças, sim, em materiais de Nag Hammadi e dos manuscritos Mar Morto, mas eles, primeiro, são em língua diferente. Mar Morto, a maior parte está em hebraico, tem alguns poucos textos em grego, mas não aqueles ali daquelas cavernas de Qumran, e peraí, a maior parte está em aramaico, e tem uma boa parte em hebraico, e também tem em grego e do tempo bizantino também, mas é coisa pouca, em latim, no caso do bizantino. E em Nag Hammadi, o que a gente tem de Nag Hammadi é as cópias em copta, né,
de textos que são mais antigos. Então, assim, cada vez que há uma cópia disso, há uma adaptação para aquele ambiente. Então, muitas das palavras vocês usadas aqui ou lá, a gente pode achar, de repente, era até a mesma coisa, mas não tem como saber, a não ser que você faça um estudo muito aprofundado. Eu não sei. Eu só queria fazer um comentário assim, por exemplo, eu vi ali que nos rishis da Índia, tu vê as darshanas ali, tá tudo mapeado ali, uma linhagem assim, ó, né? É dessa, saiu dessa e daquela, tá todos ali, dá para fazer uma linha de tempo ali, e elas são baseadas sempre num determinado sutra, num determinado livro sagrado deles lá, aí sai Nos uma Vedas, darshana. principalmente, nos Isso, Upanishads. é porque das Uhum. Vedas, né? Não me referi. Mas então, elas têm uma base ali, né? Um pano de fundo ali da onde elas nascem. E quando a gente fala dos gnósticos, a gente tenta fazer a mesma coisa e a gente cai num emaranhado, né, de história enfim, e esses textos deles é como tu mesmo disse, eles são cópias, estão em várias línguas, e parece que os gnósticos, assim, eles não preservaram uma ideia, mas não dá para rastrear isso aí, né? De Tá maneira difícil de tão achar a fonte. a fonte, né? E outra, muitos textos eles citam, tu não sabe se é a pessoa, o autor que escreveu, se é ele que está citando o autor, se é uma referência, né? Porque a gente já vê vários estudos, vários comentários sobre isso, né? E é claro que é natural assim que a gente queira saber, por exemplo, Uhum. qual é a escola do João, né? Qual foi o, a, o Veda lá, vamos supor, comparando, né? Que ele está Aham. usando, né? E a gente fica um pouco assim, como é que se diz assim, Decepcionado de não ver isso decepcionado, né? claramente. E Eu outra, as concordo. pessoas mexeram muito, bagunçaram muito para a humanidade, né? E isso é que atrapalhou. Eles Mas é isso que eu introduziram. ia te referir. Eu acho que esse ponto que você está trazendo agora é fundamental. É, no, eu estou falando como leiga. Observando a tradição indiana, né, que é onde estão os rishis, ali a gente tem budismo, a Vedanta, yoga, aquelas escolas todas, e temos o hinduísmo, né, e outras tradições ali. Há um respeito muito grande, apesar de eles terem divergências, você não vê, ou pelo menos não há referência, de que eles ficavam lutando com armas uns contra os outros. No lado, entre aspas, cristão, é um tal de mata, 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 mata. Eu não sei se é uma visão distorcida minha, né? Mas a sensação que eu tenho que há um certo respeito aos antigos maior na tradição mais oriental do que na tradição do Oriente Médio, incluindo ali o Egito e a Grécia, né? Em que parece, eu acho que isso é um pouco típico do pensamento ocidental, inclusive, que você sempre tem que trazer a sua verdade, pegando a dos antigos para refazer. Na universidade a gente fazia isso o tempo todo, é terrível. Respeitar o passado é tipo assim, não, esse livro é muito antigo, não vale mais. Esse autor já passou, ele já morreu, não vale mais. Isso é muito comum, né? Então, eu posso estar errada e eu acredito que a gente tende a hoje, se eu pensar em reencarnação, eu penso que provavelmente a gente foi melhorando e hoje a gente faria melhor do que no passado. Mas ignorar o passado, e se a gente não ficou melhor e a gente ficou pior? O que parece nosso planeta está mostrando, né? Se a gente tivesse ficado melhor, não tinha Eu destruído o chego a planeta. pensar que em muitos casos nós pioramos. Nós melhoramos intelectualmente, mas moralmente nem tanto, né? Espiritualmente nem tanto, mas intelectualmente 100%. Então, percebem que a nossa discussão, em termos de Lutz Ziu, não é apenas que é que fulano disse, em que momento e para quem, mas como é que essas coisas ditas vão mexer internamente para eu me posicionar frente à vida que existe. Essa é uma posição pessoal.
né? É, e Mas é desnecessário a gente decorar apenas nomes. Agora, o estudo e o conhecimento é necessário para a gente não errar novamente o mesmo erro. E isso que você traz como uma reflexão, eu acho, assim, fundamental a gente se dar conta, acho que você traz isso muito bem, de que a gente precisa aprender com aqueles que deram certo, aprender com aquilo que se fez de melhor. E isso independe do tempo. Fala, Sônia. Não, só para, assim, essa reflexão e esse pensar do Silvano, também eu fico me debatendo, porque a gente não consegue, né, montar esta linha do tempo, que em outras tradições isso já está colocado. Mas eu acho que vem muito ao encontro que era importante fazer esse apagamento também, né? E não, isso, na medida que foi montada uma instituição que falava a verdade sobre um determinado Deus, os outros todos, qualquer um que falasse algo ao contrário, seria literalmente próprio Jesus Cristo foi assassinado, né? Enfim, e de lá para cá, qualquer um que falasse em algum dos seus ensinamentos era para ser apagado, está dado na história também. E eu acho que vem muito por isso que a gente não consegue, e aí esse esforço que Não vocês é que mais não consegue, é estudiosos, difícil, né? É uma maneira desculpa, é difícil. difícil, mas aí vem o esforço de vocês mais estudiosos da área, né, que vem há mais tempo, juntar essas pecinhas, né? Então, assim, lá no material, nas regras da comunidade dos essênios, tinha palavras, né, que, se bem traduzidas, eram parecidas com as palavras que estão escritas em outro texto. Isso requer um estudo aprofundado, qualquer área, né, que a gente se debruça. Então, acho que muito por isso que a gente não consegue, fica meio que a gente fica essas confusões, assim, né? Né? Eu quero comentar para vocês que não é que não exista essa linha, só que ela, enquanto na tradição indiana você consegue enxergá-la mais claramente, até porque a tradição de mestre e discípulo, de reencarnação, é muito aceitável naquelas tradições budista, hinduísta, shaivista, etc. Na tradição cristã oficial, que é o que se difundiu, isso não pega, isso não cola assim tão simples. Mas é possível sim, tá? Mas não é uma coisa que está dada. Então, não é tão fácil encontrar e vai exigir um pouco mais de estudo da nossa parte, de reflexão e de meditação para entender internamente se aquela sucessão realmente é assim, foi assim e faz sentido. Porque tem. É bem interessante de fazer algumas conexões. No entanto, elas não são tão palpáveis, né, indicáveis, quanto a gente nas tradições da Índia a gente enxerga isso melhor. Fala, Mazé. Então, rapidamente, é o seguinte: eu acho que existem muitas pessoas no Ocidente que é impensável desconstruir essa estrutura toda, essa base em que a pessoa cresceu e tal. É impensável, eu acho que a pessoa vai surtar, Surtar. sabe? Então, é muito mais, vamos dizer assim, confortável, entre aspas, não deixa do jeito que tá, não mexe. É menos dolorido. É isso, não mexe. Tá bom assim, sabe? Então, eu vejo isso, é muito difícil essa desconstrução, e isso assim, eu vivi isso na minha família. Então, eu acho assim, na Índia, como você falou muito bem, lembrou disso, essa coisa dessa tradição
a Mestre e tradição discípulo. oral e de Uhum. mestre e discípulo, isso tá muito bem assentado, então a gente tem esse acesso com mais, vamos dizer assim, fidedignidade, né? Então, eu acho que levantar essas informações todas que foram descobertas no século passado, no meio do século passado, é uma desconstrução de 2000 anos. É muita coisa, né? Então, eu vejo a coisa por aí, talvez isso explique um pouco. E vamos combinar que o Império Romano não foi nem um pouquinho suave, né? Não foi nem um pouquinho suave. E é interessante o seguinte, não é só de 2000 anos, né? Que isso, em parte, o Silvano está colocando. Eles não vêm do nada, mas Sim, observem que quando a tradição cristã, como a gente já conhece socialmente, mais comum, é trazida, atribui-se a Jesus a boa nova, e nada do que foi dito antes precisa ser conhecido. sim. É jogado uma pedra em cima de qualquer coisa anterior a Jesus, porque Uhum. depois de Jesus, que é Deus, é só o que importa. E vejam bem, só vale a informação de quem conviveu com Jesus, ou seja, quem é chamado apóstolo. Até Paulo existe. Depois disso, é só o que foi no passado. Então, é uma outra forma de construir que desqualifica qualquer estudo que Jesus e seus discípulos possam ter feito anteriormente à palavra do Mestre Jesus, e, e também desqualifica se você... Por que Irineu queria tanto dizer que sentou aos pés de João? Porque João é um apóstolo, e aí ele ouviu direto do apóstolo, então ele tem autoridade. O que não é verdade, porque ele não viveu 200 anos, né? Mas então, toda essa construção ficou muito amarrada. Não existia Sim. nada de importante antes de Jesus. A própria Só Jesus é qualificação, né? Deus. Desculpa, fala. A própria qualificação de ser um pescador, toda essa história, né, que não tem nada a ver na realidade, mas está muito forte na transmissão, né, oficial. Exatamente. Eu disse E dois não... mil anos por conta de que foi em 2000 anos que tudo isso foi escrito. Então, o que passou é morto. E não é assim construído por acaso. É muito bem pensado para criar toda uma mentalidade que nos prepare para ser gado, seguidor, e não pensar, para não colocar em risco a instituição. Infelizmente, foi assim que chegou a nós. Mas não Então, são todos que receberam assim. E existem grupos que ficaram por fora, por outros caminhos. Mas o trabalho, olha, é de bater palmas, o trabalho que essa instituição conseguiu construir à base de armas, em grande parte, muito à base do medo. Porque quem não acreditasse na palavra de quem estava ali falando ia queimar no inferno, né? E para o resto dos eons, né? Quer dizer, é ou quem muito... falasse o contrário também, né? Mas essa questão dos pescadores, né? Eu que moro aqui, sou de uma região de zona de pescadores e moro, né? Agora, quando houve aqui, começou então a safra da tainha. Há uma bênção aos pescadores que vêm, é uma coisa assim muito interessante, muito arraigada, né? Então, qualquer pessoa, né, para desconstruir esses trocentos anos aí, ou ela busca outras formas, né, para acalentar suas crenças, o seu sentir, as suas intuições, busca outras formas, ou vai lá para diferentes religiões, ou cai em outras formas de cristianismo, que são os neopentecostais, que são os evangélicos. É muito interessante a gente observar esse movimento que é feito assim para as pessoas. Isso não está, para mim, não está fechando, tá? Então eu vou Uhum. buscar até que a pessoa, né? É muito Encontre interessante. seu próprio O seu próprio ajuste. caminho e o seu ajuste, que venha ao encontro, né, do Né? seu
E é muito adoecedor, tá? Muito, muito É que foi o interessante. que a gente, vou passar a palavra para o Fábio, mas o que a Ai, gente desculpa. comentou no início da reunião de hoje, né? Que essa situação de você ser, se sentir não firme na posição que você está, porque você não está igual todo mundo, você não está seguro, é adoecedor. Se você não encontra algo que te dê sustentação. Então, assim, é muito difícil. É um caminho solitário, todos nós já ouvimos falar disso, né? Então, que Só bom, a gente tem um grupo para conversar. é ótimo. Só um exemplo, Fábio, assim, ó, só por exemplo, se quem trabalhou em manicômio, né, ou quem esteve dentro de instituições, a maioria delas são católicas. Então tem lá uma cruz. Aí a pessoa já chega lá adoecida porque não concorda. Aí tu vai e destrói aquela cruz. Tu vai para o castigo. Os castigos eram horríveis. Então, assim, se tu adoeceu, vai ficar, e as pessoas ficavam para sempre, porque ela tinha que sair da sociedade, depois que não houve mais a Inquisição, né? Houveram a formação dos manicômios, então ela tem que ser retirada da sociedade, ela enlouquece mais ainda. É tudo muito maluco, mas tá. Desculpa, Fábio. Fábio, Boa noite, Jane. boa Não, só noite. para enriquecer o debate, o comentário, é, primeiro que o Silvano, né, abordou ali sobre não ter mais elementos e materiais a respeito dos essênios, a ligação de Jesus com os essênios. Eu acho que está intimamente ligado também a essa esse projeto bem engendrado da Igreja Católica da época de Roma, aonde eu entendo que a partir de então, como você mesmo mencionou também, Jane, é, houve todo um discurso de que Jesus, Deus, e a partir dele só o que interessa, para apagar toda a história dos essênios, né? E o que sobrou está muito bem escondido, né? Não sei, a gente não sabe que tem no Vaticano, a gente Uhum. sabe que existem escritos de Nag Hammadi que não foram trazidos à tona, né? Que não foram publicados De ainda. Nag Hammadi, não. De Nag Hammadi, eu realmente acredito que todos eles estão disponíveis porque foi por outros caminhos. Mas Ah, dos tá. manuscritos do Mar Morto, tem coisa lá, sim. Então eu E confundi, não desculpa. só dos manuscritos do Mar Morto. Dos cátaros tem, É, dos maniqueus tem, e de então, outros materiais antigos também tem. confundi, então, me desculpe. Uhum. Não, tanto É, faz. Uhum. e então isso tudo é, é, é facilmente também praticado e ocultado, por quê? Porque essa religião, esse culto que foi criado, colocando Jesus como uma figura central, ele, ele tem o seguinte propósito: você tem a salvação por terceirizando a sua, a sua ascensão espiritual, né? A sua elevação espiritual. E aí Ou entra seja, aquilo. nada contra Jesus, porque a gente, quando Não, fala alguma coisa, é muito questionado. Você não acredita em não, não é Jesus? O contra meu problema não Jesus. é com ele. Ele é, apesar das pessoas entenderem que ele é o Salvador, na verdade, quem criou essa história toda usa ele como bode expiatório. Por quê? Aí, é aquilo que vocês falaram que é difícil, a Mazé comentou, você concordou, a Sônia incrementou também, de que é difícil a gente romper isso aí, essa cultura. Por quê? Porque, além de ser milênios dessa doutrinação, é mais fácil eu ficar a semana toda falando mal do vizinho, é, vibrando negativo, e no final de semana ir para a igreja e pedir perdão e eu estou liberto. Então, Porque quando eu tenho você que ficar tenta. bem com o intermediário, né? Que é a É, Icar. é mais fácil, mas as pessoas não. As pessoas, quando você. Todos aqueles que já experimentaram isso, quando você tenta ter uma conversa com alguém para tentar iluminar ela e demonstrar, mesmo com fatos históricos,
que não é bem assim como ela acredita, Ou pode não ser bem assim, ou pode não você ser. oferecer uma outra possibilidade, puxando essa pessoa para conversar sobre. Exato. O que a gente enfrenta, né? 99,9% das pessoas, as pessoas chamam a gente louco, elas, elas não Dizem que afrontam, você porque vai quando você. queimar no inferno. Eu não digo isso porque quando a gente está preparado, você não vai gastar saliva com esse tipo de pessoa que vai dizer que você vai para o inferno, né? Você vai falar com alguém que tem o mínimo de cultura. Mas eles escutam com educação e falam que a gente é louco. Ou quando eles aceitam, eles entendem que dá muito trabalho você mudar de vida. Uhum. Dá muito trabalho. Então, essa dificuldade de romper é como se você estivesse roubando a identidade deles, né? Eu sofro isso na família, por exemplo. A minha mãe, né? Eu já expliquei, ela aceitou muitas coisas sobre vibração, sobre reencarnação, que ela não acreditava por ser crente. Mas está muito trabalho mudar. Então, ela prefere, né, pedir que Jesus salve no momento de dificuldade e, e tocar o barco, né? Então, E deixa para se outra já tem encarnação. tanta gente que segue desse jeito, então não deve ser tão É. ruim, não. Então, assim, a gente tem uma dificuldade no Ocidente por isso, porque as pessoas se habituaram, é mais fácil você ver uma vida longe de uma prática mais asceta, né? E, e a gente não tem como mudar porque quem comanda, né, os poderosos, eles usam a religião para manter a gente dormindo, né? Hipnotizado. Ao contrário do Oriente, onde os chefes de Estado, as pessoas, do modo geral, elas têm, têm uma abrangência maior a filosofia budista, a religião budista. Então, eu acho que o contexto é bem difícil para a gente tentar virar esse jogo, né? Então, a gente se preocupa com a gente, né? E fazer a nossa parte para ver se a gente consegue chegar mais perto do pleroma, né? Porque É. é difícil convencer as outras pessoas. É assim que eu vejo. Não dá para generalizar, né? A gente É. entende isso, porque no Oriente também existem Não, sim, sim, grupos assim, e no sim. Ocidente também existem Acho grupos que, mais do tipo do que a gente está dizendo que é do Oriente, mas mas assim, acho parece que fazendo haver uma uma comparação, parece que a gente está bem em tendência. desvantagem, né? É. Parece isso. Obrigado. Obrigada, Fábio. Diego, gente, já passamos de 8h30, faz tempo, então o Diego vai comentar e vamos começar a fechar. Não, boa noite, vocês estão me Boa ouvindo? noite, fica à vontade, por favor. Então, não, eu nem ia comentar, mas como aproveitar o gancho do Fábio aí, né, que ele é bem assim, né, você ir contra uma coisa que já está institucionalizada há pelo menos 2.000 anos, com todo aquele aparato estatal, não é, por mais que não seja mais estatal, mas herdou todo esse poder, todo esse modo de operar, né? A mesma coisa de você ir Quantos contra a políticos receita. usam as religiões para manter os seus seguidores, né? E os seus votos? Não, eu não vou dizer nem assim a questão da religião em si, é o aparato estatal, porque a religião era como um outro órgão do Estado. Não tinha muita separação, muita diferença. Né? Quantas vezes a gente pode ver assim, você toma uma multa por um caso estranho do Detran, que, sei lá, está andando sem capacete, mas você está de carro. Né? Quantas pessoas usam daquela estrutura para benefício próprio? Né? Você é desafeto de um guarda de trânsito, o cara vai te ver, vai te multar. Então, não é simples, né? Então, isso tudo é dado. E com relação a essa parte né, fica cômodo você colocar para as pessoas, só Jesus salva. Mas tá, eu que tenho Jesus, é o meu Jesus, não é o do vizinho, não é o da outra denominação, não é o outro, né? Não somos todos irmãos, né? Eu vi até umas piadas na época assim que eu frequentei o meu evangélico, né? Que falava, o pessoal da Batista, da Assembleia, não dá nem para dizer que são irmãos, no máximo primos, porque o Jesus, a doutrina é totalmente diferente, né? Isso quando não era essa coisa bagunçada do neopentecostalismo tão forte como é hoje. Que aí então você tem loucura para todo tipo de gosto
e tamanho de mente. Mas o engraçado é que quando você começa a conversar, por isso que eu acabei querendo comentar o que o Fábio falou, as pessoas ficam bravas, ficam nervosas e não precisa nem você ir longe, assim, pegar textos desses que a gente estuda. Quando passagem do Novo Testamento mesmo, se você ter uma abertura mais ampla na interpretação, você rebate muita coisa, né? Ah, por exemplo, tome sua cruz e me siga. Jesus não está falando para você que ele vai te carregar, é para você seguir ele. Outras, sei lá, quando ele cura o paralítico, né, paraplégico, você tome sua cama, tome suas coisas, levanta-te e anda. Não se vira, né? Eu te curei, agora segue. Enfim, são essas coisas que, sabe, as pessoas. Aí eu concordo. A filosofia, não que no Oriente seja muito diferente daqui. São pessoas também, tem muito malandro esperto lá manipulando. Mas a filosofia, a cultura já é um pouco mais diferente da pessoa querer fazer por si, não esperar pelo outro, né? Lá eles são muito competitivos, então tem aquela questão muito enraizada da honra, né? Então acredito que isso facilite um pouco as coisas nesse sentido de não querer depender de um terceiro elemento, né? Você consegue, você faz. Era isso. Obrigada, Diego. Diego me fez pensar uma questão que eu quero colocar por último e vamos fechar, por favor. A gente tem que se dar conta que, assim, é minha opinião, minha posição. Eu tenho certeza que, honestamente, essas pessoas também estão buscando. Talvez não saibam o quê, mas como disse Siddhartha na primeira nova verdade, né? Todo mundo tenta sair do sofrimento e alcançar a felicidade. E muitos buscam isso na religião institucional, qualquer nome que ela tenha. E isso pode criar um grau de dependência que não é saudável, porque pelo menos a mim me parece, todas as verdadeiras tradições vão dar indicações, mas nenhuma vai te salvar. Nenhuma te dá pronto. Nenhuma diz, como é? Jesus morreu por nós para nos salvar, então não preciso fazer mais nada, salvo no domingo e tomar a hóstia, né? Então, sim, eu sei que não é isso que eles dizem, mas isso soa dessa forma, né? Como se o trabalho fosse dos outros, como se eu não tivesse responsabilidade. Se Deus quiser, eu vou chegar em algum lugar. Deus não vai fazer coisa nenhuma, não é se Ele quiser. Ele sempre quis. Agora, se você não joga na loteria, você nunca vai ganhar. Então, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que fazer a sua parte, você tem que limpar a sua casa, né? E aí que eu acho muito bonito a gente ler. E aí entra isso que você estava falando, Diego, inclusive, de ter filosofia por trás, mas filosofia naquele sentido pitagórico. A busca por amor à sabedoria, por estar apto a refletir, a ser digno da verdadeira tradição. Porque, sem desmerecer pescadores, não são os humildes que alcançarão o reino dos céus, sim. Os humildes porque não são arrogantes, orgulhosos, metidos, que acham que sabem tudo e já têm o céu ganho. Esses não alcançarão o reino dos céus. São aqueles que humildemente colocam a sua vida à disposição dos muitos que precisam mais do que eles, porque estão em muito piores condições, porque às vezes nem conhecem que existe uma luz. Não enxergam luz no fim do túnel, aliás, nem sabem onde está o túnel, estão perdidos, rodando no meio, né? Então, assim, eu penso muito nesse sentido. Cada um que está em qualquer que seja o grupamento, a depender dessa dessa característica, inclusive, de humildade, por que ele está ali naquele grupo? É porque eu quero me salvar? Talvez não seja a melhor motivação. É porque eu quero saber como eu posso ser mais útil para a minha salvação e a salvação de todos. Porque
A minha não acontecerá se eu não ajudar o todos. Ah, eu estou participando de tal grupo porque eles vão ensinar várias técnicas de sair do corpo e de despertar seeds e ganhar isso e ganhar aquilo e ser todo poderoso, e vai para o buraco, porque não é isso. Seeds são poderes, né? Podem acontecer? Podem, naturalmente. Não porque eu quero fazer alguma coisa. Eles não indicam uma pessoa mais ou uma pessoa menos desenvolvida em termos internos espirituais. Apenas mostram uma pessoa que tem algumas capacidades diferenciadas. Assim como alguns de nós usam óculos e outros não precisam. Alguns de nós conseguem correr 100 metros e chegam lá e continuam conversando, e outros, se correr 100 metros, cai sentado lá do outro lado porque não dá conta. Porque a gente desenvolve capacidades necessárias. Outros, nem tanto. Então, acho que todos esses que vêm, com quem a gente conversa, também estão em busca. Então, quem somos nós para dizer para eles, me segue porque eu conheço o caminho? Não, olha, eu conheço por aqui, para mim está satisfazendo. A mim parece coerente e lógico. Eu tenho me sentido bem, acho que estou ajudando melhor. Me parece que minha vida está melhorando em relação à minha competência de lidar com o mundo, com as coisas e com todos. Geralmente eu estou com mais sofrimento ainda, porque quanto mais lúcido você fica, mais dói. A Voz do Silêncio deixa isso muito claro, né? Mas é um caminho que a gente escolhe se vai fazer ou não. Tem gente que diz, não quero nem saber, tô bem aqui, deixa onde eu tô. Ok. Se precisar, quiser, eu posso conversar. Então, por isso que aqui no grupo, nós não somos um grupo de doutrinação. Nós não somos um grupo que está dizendo como é e como não é. Nós oferecendo possibilidades, né? E a cada encontro aqui, eu também estou mudando coisas. Cada um de nós está repensando alguns detalhes. O quanto ele vai ser importante, necessário ou não, é uma escolha nossa. Eu peço desculpas que a gente passou muito do tempo e faltaram 4 páginas para terminar, mas eu sabia que não ia dar para virar 10 páginas hoje, da 32 a 41, por isso que eu parei ali mesmo, e já era mais de 8h30, era 25 para as 9, né? Então, o que foi, Fábio? É o outro Fábio, o Fábio Souza, lá está fazendo sinal. É, assim como a gente abriu a reunião, eu gostaria que a gente fechasse a reunião encaminhando a energia e muito de luz para todos os que estão precisando, sem dúvida nenhuma, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, de onde eu também sou, mas que estão precisando, como tantos outros estão precisando por N motivos. Às vezes não é de longe, é o vizinho do meu lado, né? Mas a gente poder disponibilizar essa energia para que todos possam ter, quem sabe, enxergar um pouco melhor essa luz. Então, vamos só fechar uns minutos